Esses dias eu recebi uma mensagem do que era preciso para se tornar um analista de testes, de como que funcionava o processo, qual conhecimento que a pessoa precisava ter para ela se tornar um QA. Eu sou Isaac Júnior e nesse vídeo eu vou te ensinar um pouco, vou te trazer um pouco, na verdade, do que você precisa entender para se tornar um analista de testes de software. Fica até o final desse vídeo porque eu acredito que vão ser dicas que vão te ajudar muito caso você tenha interesse em seguir na carreira ou tenha alguma curiosidade sobre, certo? Deixe seu like, se inscreva no canal e bora com a gente. Bom, primeiramente, para você se tornar um QA, eu acredito que o mais importante é você possuir algumas skills, certo? Habilidades, tá? Gostando, né? Então é importante que você tenha domínio de algumas habilidades, que você conheça algumas coisas antes mesmo das ferramentas necessárias, porque isso é mais fácil de aprender. As skills que você acaba tendo é o que vai ditar o seu comportamento no dia a dia, se você vai ser um bom analista ou não. Então é bem importante que você possua, né, se você queira entrar nessa área de testes, que você possua, por exemplo, um perfil analítico, cara. Que você tenha muita atenção naquilo que você está fazendo, porque é algo que exige concentração, é algo que você precisa ser criterioso, essa é a realidade. Se eu estiver olhando para cá, me desculpa, tá? É porque eu não tô uma perdida, deixa eu dar um foco. Você precisa também, além de ser criterioso, a capacidade de investigar, né? Ou seja, você precisa ser curioso, você precisa ter curiosidade de entender mais os problemas, de ir atrás, para entender a raiz do problema e identificar se a correção tá certa ou qual a manutenção aquilo precisa. Eu acho que também que o que é muito importante na real, tanto para QA de automação ou se você for um tester manual, é você entender o negócio que você está. Então, hoje, por exemplo, a nossa empresa, a empresa que eu trabalho, ela está voltada para a área da saúde, então eu acabei estudando muito o mercado da saúde, como que funciona, o que é preciso, o que não é, onde isso impacta, onde não impacta, então é bem importante. Claro, o fato de eu ter sido também consultor, ter trabalhado no laboratório, isso ajudou muito no meu conhecimento, porque eu consigo ter uma visão um pouco maior de como isso vai refletir no usuário final, na realidade é o cliente, né, que está na outra ponta, e posteriormente pode afetar o paciente que vai realizar algum tipo de tratamento. Então é bem importante você entender esse modelo de negócio, como que ele funciona. Então se você quer trabalhar alguma companhia, alguma big tech, alguma coisa da vida, estude o modelo de negócio para você saber o que você está fazendo, porque não adianta você conhecer todas as ferramentas, saber todas as linguagens de programação e não entender, não ter essas skills que são básicas, digamos assim. Outra skill que você vai precisar ter, uma outra habilidade, é a capacidade de comunicação. Comunicação e negociação, vamos dizer assim. Por quê? Comunicação, você vai entender como se comunicar de maneira eficaz, tanto com seu time, quanto o time de desenvolvimento, quanto os consultores que fazem as entregas, com qualquer um. A comunicação é essencial. Não ache que por você ser um analista que você não vai falar com ninguém, não. Você vai falar com muita gente durante boa parte do seu dia. É bem importante que você tenha uma boa comunicação, seja claro naquilo que você está falando e seja eficaz, porque é muita coisa que você vai acabar fazendo, então você precisa saber transparecer aquilo que você está sentindo, o que você pegou ali, por exemplo, certo? Negociação é um ponto de extrema importância, porque diversas vezes você vai cair naquele cenário em que aquele problema, da maneira que tá, ele vai resolver a dor que o usuário final está sentindo, porém você, como analista, não acha que está 100% para ser entregue, mas da maneira que já está, vai resolver aquela dor. Então a negociação é algo que você vai conseguir negociar ali tanto com o seu cliente, ou até mesmo com o time de desenvolvimento, porque muitas vezes acontece isso também. Então o desenvolvimento fala que tá ok, você fala que não tá ok, então entra nesse conflito, digamos assim, para entender o que deve ou não deve ser feito. Então a negociação é algo que vai te trazer muita vantagem aí, digamos assim, para você expressar, para você usar as artimanhas, digamos assim, para o cara entender o que precisa ser feito, porque muitas vezes o consultor não entende da regra de negócio em si. O desenvolvedor, muitas vezes, ele não entende da regra de negócio em si. Ele é o cara que manja do código, ele vai ler o código, vai ver o que tá errado e vai ajustar. Muitas vezes ele não vai saber como usar o sistema, onde aquilo impacta. Então, negociação é algo importante para até você conseguir negociar esses termos aí no seu dia a dia. O outro ponto importante, antes das ferramentas, é importante você entender, você não precisa ser expert, tá? Mas você precisa entender os conceitos básicos dos métodos de testes. Testes unitários, testes de integração, testes de ponta a ponta, né? Entender o que um teste manual e um teste automatizado faz, quais são as ferramentas que são utilizadas. Veja um pouco sobre testes exploratórios, testes regressivos. Isso é algo que vai te ajudar no dia a dia muito. Caso você vá para uma entrevista, você vai para alguma coisa, você entender o que cada coisa funciona e saber como aplicar isso no dia a dia, dependendo de onde você trabalhar, vai ser muito importante.
Esses pontos eu acho que são mais importantes do que as ferramentas em si, porque as ferramentas, rapaziada, eu digo por experiência própria, algumas ferramentas eu nunca tive contato na minha vida. Você vê uma, duas vezes ali, você pega. Por quê? Porque você entende o que precisa ser feito. Uma vez que você entende o que precisa ser feito, você vai saber como usar a ferramenta. É tipo editar vídeo. Se você editar vídeo no Sony Vegas, você entende o conceito de como editar o vídeo, para você conseguir editar no Premiere, no DaVinci Resolve ou Final Cut, você vai conseguir. Só muda as ferramentas e demanda um pouquinho de tempo de aprendizado, mas você sabe como fazer. Isso é bem importante, você entender como funciona. Partindo agora, saindo um pouco dessas skills que, como eu falei, eu acho que são mais importantes do que as ferramentas, a gente entra em ferramentas no dia a dia que, independente se você era um QA de automação ou um QA manual, você vai acabar utilizando. Então, banco de dados, acho que é a primeira. Todo mundo utiliza, é necessário que você tenha então um conhecimento básico ali sobre SQL, sobre banco de dados. Ferramentas como SoapUI, é importante que você entenda como que funciona, porque você consegue criar testes mais fáceis ali, você consegue testar web services, por exemplo, algumas APIs que estão rodando ali via SoapUI também. Você consegue criar cenários complexos ali, como testes assíncronos, enfim, é bem legal o SoapUI para você estudar. Postman, para você basicamente testar as APIs também, então é algo que você acaba utilizando muito, né? É um cliente REST, você consegue utilizar com facilidade. Eu mesmo, o Postman, até 2 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar. Usei uma vez, na segunda vez estava usando sozinho, já de tão fácil que é. Lógico, você vai aprendendo cada coisa com o passar do tempo, mas é muito tranquilo de você usar o Postman. JMeter é importante também você entender um pouquinho, pelo menos aqui na empresa o pessoal acaba utilizando também. Mas como eu falei, você entendendo como funciona, as ferramentas vai vindo aos poucos, certo? E aí, partindo um pouco mais ali, eu não tenho tanta experiência para falar sobre, mas eu acredito que eu consigo listar algumas coisas aqui, que é sobre a parte de automação. Se você quer ser um QA de automação, você vai acabar utilizando mais ferramentas voltadas para automação. Então o pessoal acaba utilizando o Test Complete, o Cypress, por exemplo, são ferramentas aí para você trabalhar com testes automatizados. Eu tenho um breve conhecimento sobre essas ferramentas, acabo vendo aqui no dia a dia, acabo fazendo algumas brincadeiras que eu faço aqui, mas como eu falei, as ferramentas são algo que você vai aprender no dia a dia. É importante que você tenha um conhecimento básico sobre elas, então estude um pouco sobre elas caso você queira seguir para área de automação, mas o importante é que você tenha essas skills, porque se você for tanto QA de automação ou QA manual, é importante que você tenha as skills que eles têm no início do vídeo, porque senão, rapaziada, desculpa, não vai adiantar de nada. Você pode ser um mestre em ferramentas, você pode dominar todas essas ferramentas de trás para frente, de frente para trás, de todo jeito. Cara, se você não tiver os princípios básicos, principalmente ser investigativo, criterioso, chato mesmo, sabe? Dificilmente você vai conseguir ter longevidade nisso. Então essas skills é bem importante que você estude, que você tenha elas antes das ferramentas. Claro que você pode usar em paralelo, nada te impede, mas é importante que você tenha isso em mente, certo? Eu soltei um vídeo no canal aí recentemente, já uma breve dica aí, com alguns sites para você poder estudar de forma de maneira grátis, digamos assim, que abordam alguns temas aqui voltados para a área de tecnologia, certo? Se você gostou desse vídeo, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, manda pra geral, porque eu tô trazendo mais vídeos aqui pro canal, quero trazer mais e mais, então eu conto com o seu apoio aí. Muito obrigado, valeu e até a próxima.